Vamos lá? Quero compartilhar com vocês então um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 8. Quero agradecer a Prodinox, na pessoa do Júnior, da Josi, estão nos assistindo lá. A Josi deve estar filmando agora na televisão dela, tá? Eles consertaram o púlpito, tá aqui, ó, já dá para pular em cima, tá? E Josi e Júnior, estou esperando vocês aqui, né? A Josi disse para mim que até chora lá assistindo o culto. Eu estou doido para ver ela chorando aqui, tá? Mas agradecer. Vamos lá, Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão das milícias celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Vamos orar? Deus querido, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por tudo que estamos experimentando aqui, e porque cremos, ó Deus, que o Senhor há de continuar, ó Deus, derramando da Tua graça, da Tua bondade, do Teu poder. Deus querido, enquanto a Tua palavra for ministrada, que o Teu Santo Espírito esteja agindo em cada coração, abençoando cada vida, trazendo, Senhor, cura, restauração, trazendo conforto, renovo, instrução, correção. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, segundo a Tua vontade e desejo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, a história é bem conhecida. Pastores no campo recebem a visita de anjos e lhes são anunciado então uma boa nova de grande alegria. Brigadão, meu camarada. Nossa, com gás ainda. Faltou abrir, tá? Obrigado. Queridos, os anjos ouviram e receberam uma notícia maravilhosa, tá? O anjo chega a dizer uma boa nova, uma boa notícia, notícias boas. E é sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho, tá? A gente que acompanha jornal, revista,
seja na mídia, seja, impressa, a gente percebe o seguinte: tem muita má notícia rodando por aí, tá? Se a gente depender de olhar só desses meios de comunicação, a gente vai dizer: o Brasil está indo de mal a pior. A gente é bombardeado com más notícias, são sempre más notícias. Mas o que o Senhor está trazendo para nós são notícias boas. Embora a gente seja bombardeado com más notícias, a gente precisa entender que muita coisa boa está acontecendo, tá? Mesmo durante essa pandemia, que a gente foi bombardeado com tanta notícia ruim, tanta palavra pessimista, tá? Deus cuidou, Deus agiu, Deus interviu, Deus fez coisas que nós nunca havíamos visto antes. O Brasil parando para orar, a igreja unida jejuando pelo país. Coisas lindas também aconteceram durante essa pandemia. E eu fico tentando pensar, por que será que a gente ouve tanto más notícias e poucas notícias boas? Será que não é coisa nossa também valorizarmos muito as más notícias? Porque pensa bem, má notícia vende, notícia boa não vende. Por isso que em capa de jornal, capa de revista, e geralmente nos telejornais, a gente vê às vezes uma ou outra coisinha boa acontecendo, mas só coisa ruim, só coisa ruim. E eu fico imaginando se isso não é culpa nossa. Se de repente, culturalmente, nós não valorizamos demais a má notícia em detrimento da boa notícia. Esses dias eu estava vendo a 13,2% de desemprego no penúltimo trimestre do ano, tá? 13,2% de desempregados, é assim que é anunciado, de desempregados, tá? Imagina se a notícia fosse dada assim: olha, 86,8% da população, tá certo? Trabalha com carteira assinada. Venderia essa notícia? Acho que não, né? E geralmente eles não falam que também nós melhoramos, que era 14, alguma coisa no primeiro trimestre. Mas a gente tem uma tendência de valorizar aquilo que é ruim. E muitas vezes aquilo que é ruim impacta a nossa vida, aquilo que é ruim muda a nossa forma de pensar, de agir. E muitas vezes coisas boas, notícias boas que o Senhor está trazendo, ou coisas boas que o Senhor está fazendo, a gente nem percebe, porque a gente só consegue enxergar aquilo que é ruim. E fala a verdade, às vezes até dentro da igreja é assim. A gente consegue às vezes criticar aquilo que está ruim, ou aquilo que não deu certo, ou aquilo que saiu errado, e não conseguimos ver tudo aquilo que está dando certo. Tudo aquilo que está abençoando, tudo aquilo que está transformando vidas. E muitas vezes nós somos assim, nós somos condicionados a ver só aquilo que é ruim. E muitas vezes nós fazemos isso com a vida de alguém. E a gente olha para a vida de alguém e tem tantas coisas boas, mas a gente só consegue enxergar o defeito, aquilo que é ruim, aquilo que não está legal. Mas o fato é que o Senhor, Ele tem boas notícias para nós, e nós precisamos aprender a enxergarmos, a ouvirmos as boas notícias do Senhor e a valorizarmos as boas novas que o Senhor tem trazido para nós, tem trazido para você, tem trazido para mim. E eu não tenho dúvidas no meu coração que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dar boas notícias, notícias boas, coisas que vão fortalecer o teu coração, vão abençoar a sua vida. A gente precisa, às vezes, parar para ouvir as boas notícias que o Senhor tem para nós. Nós olhamos aqui para esse texto e uma coisa que já me impressiona é que Jesus nasce lá em Belém. Jesus nasce de uma forma muito simples, não havia lugar para eles na hospedaria, e eles vão para a estrebaria.
E Jesus nasce e é colocado numa manjedoura. E quem são as primeiras pessoas a ouvirem sobre o nascimento do rei, do Messias? Pastores. Pastores no campo. Os pastores, muitas vezes, não eram vistos com bons olhos, porque eram pessoas muito simples, que viviam sujas. E foi para esses que Deus decidiu se revelar e dar a melhor das notícias, aquela notícia que era esperada por todo Israel, por todo o povo. E os primeiros a saberem foram os pastores. E eu aprendo com isso que Deus está interessado em dar boas notícias para nós. Às vezes Deus vai começar com a gente. O versículo 8 e o versículo 9 do texto que lemos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Queridos, a ovelha é um animal muito dócil, e a ovelha é extremamente dependente do pastor. A ovelha é um animal que ela não é agressiva, ela não sabe se defender. Então, havia necessidade dos pastores estarem continuamente olhando o seu rebanho, cuidando do seu rebanho, e era normal essas vigílias da noite, onde os pastores ficavam ali, guardando as ovelhas, protegendo as ovelhas. Então, numa noite extremamente comum, numa noite de trabalho comum, numa noite de atividade comum, eles foram surpreendidos por uma excelente notícia. Foram surpreendidos por uma boa notícia. Talvez a gente veio para cá hoje pensando, é mais um culto. E Deus deseja nos surpreender. Deus deseja surpreender o seu coração. Talvez você tenha esperado tanta coisa já o ano inteiro. E de repente é hoje que o Senhor decidiu te surpreender. E te dar uma boa notícia. E dar uma notícia que vai alegrar o teu coração. No versículo 10 e o versículo 11, o texto diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo vem então, e o anjo os surpreende com essa notícia. O anjo vem então e dá a seguinte notícia: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E o anjo então os surpreende com isso. Eles são visitados pelo anjo. O texto diz que a glória do Senhor aparece ali. Eles ficam possuídos de temor, eles não esperavam aquilo. E o anjo diz para eles: olha, não temam, tá? Porque a notícia que eu vou dar para vocês vai mudar tudo. Tem coisas que Deus deseja trazer para nós que vai mudar tudo. Que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua casa. Tem coisas que Deus deseja trazer para nós, derramar no nosso coração, que vai fazer toda a diferença para nós. Agora nós precisamos estar abertos para as boas notícias que o Senhor deseja nos trazer, para aquilo que Deus deseja derramar no nosso coração. E eu queria compartilhar aqui com vocês o teor desta boa notícia. O versículo diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi. O anjo estava dizendo: olha, nasceu hoje, chegou hoje, aqueles que vocês tanto estavam esperando.
Vocês não precisam esperar mais. Ele chegou, ele nasceu. Todo Israel esperava a vinda do Messias, esperava a vinda do Cristo. Todo Israel aguardava a vinda do Filho de Deus. Porque eles sabiam que com a vinda do Filho de Deus tudo mudaria. Só que eles pensavam nisso de uma forma diferente. Eles achavam que o Messias viria para estabelecer o reino físico ali. Mas Jesus veio estabelecer um outro reino. Mas o fato é que o anjo chega ali e diz: olha, ele nasceu, o libertador chegou, ele se manifestou. Essa era a grande notícia que o anjo veio trazer. E como eu falei, tem notícias que Deus deseja trazer para nós que vai mudar tudo. Notícias de Deus para nós que pode mudar o ambiente lá na tua casa, que pode mudar o teu coração, que pode mudar a tua vida, que pode te ajudar a mudar as suas escolhas. Ele nasceu, ele chegou, não precisa esperar mais. Queridos, eu penso que muitas vezes a gente começa um novo ano com tanta expectativa, pensando tanta coisa, que no decorrer do ano não acontecem, não se concretizam. E muitas vezes, talvez só esperou a gente depender de Deus, ou a gente colocar tudo diante de Deus, e ouvirmos a voz dEle nos dando direção, mostrando para a gente, fazendo os apontamentos. A notícia que o anjo veio trazer para os pastores era uma notícia de mudança, mas de mudança para aqueles que desejavam conhecê-lo, para aqueles que desejavam experimentá-lo. Então o anjo vem dizer: não precisa esperar mais. Eu me lembro de um adesivo que eu tinha, que era uma charge, tinha um desenho, e mostrava 2 momentos, e tinha a seguinte frase: muitos deixam para aceitar Jesus às 11 horas, e aí no segundo quadro tinha o desenho da morte com a foice, e ceifando a vida do camarada. Então o primeiro quadro dizia: muitos deixam para aceitar Jesus às 11 horas, morrem às 10h30. Muitas vezes a gente está numa expectativa de ver tanta mudança, mas umas mudanças que não vão acontecer se nós não entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus. Se Ele não fazer parte da nossa vida, se Ele não fizer parte da nossa história. A notícia também veio dizer quem Ele era. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, aqui nós temos o anjo falando sobre 3 títulos de Jesus: Salvador, Cristo e Senhor. Eu penso que quando nós entendemos, ou quando a gente descobre quem é Jesus, isso vai alterar também a nossa própria identidade. Nós vamos passar também a nos conhecermos, sabermos quem nós somos nele. Por isso é importante nós sabermos como a Bíblia se refere a Jesus. Cada título que a Bíblia dá para Jesus, talvez você conhece muitos deles, tá? Um que a gente canta bastante em algumas músicas aqui e falamos muitas vezes é que ele é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é o Deus conosco, que Ele é o autor da vida, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é a raiz de Jessé, que Ele é a estrela da manhã, e a Bíblia dá tantos títulos para Ele, que Ele é o advogado. E cada título deste faz parte de algo a respeito dele, que quando nós descobrimos, nós vamos nos encantando mais e mais com Ele. Mas eu quero me ater a este que o anjo anuncia aqui, e o anjo diz: nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. Algumas semanas atrás nós tivemos batismos aqui, nós tivemos batismos lá em Florestópolis, e as pessoas que se batizaram confessaram que Jesus é não só o Senhor, mas o Salvador de suas
vidas. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho, você enxerga Jesus como Salvador, como teu Salvador? Você sabe do que Ele te salvou? Do que Jesus nos salvou quando a gente declara que Ele é o nosso Salvador? O dicionário define Salvador como aquele que salva, aquele que tira alguém de uma situação crítica. Você consegue entender a situação que nós estávamos sem Jesus? O quão crítica era a nossa situação sem Jesus? Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, que nós éramos filhos da ira, que nós estávamos condenados por conta do nosso pecado, da nossa desobediência, ao inferno, a uma separação eterna de Deus. Mas o Salvador veio, a boa notícia diz que o Salvador, ele veio, que o Salvador nasceu, que o Salvador veio a este mundo por nossa causa, por minha causa e por sua causa. Você consegue entender que talvez lá na cruz, há pouco mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus sangrando e sofrendo, pendurado naquele madeiro, Ele talvez já imaginava este culto aqui, já nos imaginava aqui, e imaginava que estava valendo a pena o que Ele estava fazendo, porque através daquele sacrifício, nós estaríamos sendo resgatados, salvo de uma condenação, salvo de algo que nós jamais poderíamos reparar. Hoje nós podemos encontrar paz nele. E fala a verdade, talvez uma das grandes dificuldades do ser humano hoje é a falta de paz. É não ter paz. É viver inquieto. Nenhum lugar está bom. É uma inquietação dentro de si, nada está bom. Mas o Senhor Jesus, um dos seus títulos é que Ele é o príncipe da paz, que Ele veio trazer paz. E quando a graça dEle nos alcança, quando Ele nos abraça, quando nós rendemos o nosso coração para Ele, a salvação nos encontra e Ele derrama sobre nós paz. E nós passamos a estar contentes, mesmo diante de circunstâncias adversas. Porque a paz que Ele dá, não é a paz que o mundo dá. A paz dele excede o entendimento humano. Filipenses 4:7. Ele é o nosso Salvador. Nós estávamos condenados, mas Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos alcançar, para nos tirar daquela condição crítica que nós nos encontrávamos. Estávamos perdidos, completamente perdidos sem Ele. Mas Ele nos alcançou, Ele nos encontrou, Ele é o nosso Salvador. Ele nos salvou da condenação eterna. Ele nos salvou do domínio que o pecado exercia sobre nós. Ele trouxe salvação da nossa condição de escravos, escravos deste mundo, escravo do pecado. Ele veio nos salvar. Jesus veio para nos trazer para perto de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Estávamos separados de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, eles se separaram de Deus. Eles perderam aquela comunhão que eles tinham com Deus lá no Éden. Mas em Cristo Jesus, tudo isso é restaurado. A nossa comunhão com Deus é restaurada. O nosso acesso a Deus é restaurado. Um outro título que o anjo diz a respeito de Jesus, o anjo chama de Cristo. E a palavra Cristo, ela significa ungido.
Tanto a palavra Cristo como a palavra Messias, Jesus Cristo ou Jesus o Messias, tem o mesmo significado, porque Messias é ungido em hebraico. E transliterado para o grego, a palavra Messias se tornou Cristo. Então, Cristo e Messias é a mesma palavra em línguas diferentes. E ambas significam ungido. Ungido. Israel aguardava o ungido de Deus. E o ungido tem a ver com aquele que é consagrado, com aquele que é separado para uma obra específica. Então, o ungido de Deus, Jesus como Messias, Jesus como Cristo, ele tinha uma obra específica dada por Deus e ele veio cumprir este propósito. Então, Jesus como Cristo, ele é o ungido de Deus. Ele foi escolhido por Deus para trazer salvação aos homens. E principalmente no Antigo Testamento, quando eles pensavam no Messias, quando eles pensavam no Cristo, no ungido de Deus, para eles tinha uma conotação com restauração. O ungido era aquele que viria para restaurar e restabelecer todas as coisas. A grande dificuldade deles reconhecerem Jesus como Messias é que eles esperavam que essa restauração também fosse política. E Jesus não veio trazer uma restauração política sobre Israel, mas Jesus veio estabelecer um outro reino, o reino de Deus. Jesus veio estabelecer e trazer o reino de Deus, só que o reino de Deus vem para restaurar as nossas vidas, restaurar o nosso relacionamento com Deus, restaurar o nosso acesso a Deus. Então o Messias, ele veio para restaurar também as nossas vidas, restaurar as nossas vidas. Me permita falar um pouquinho da minha experiência, mas antes de eu me converter, como a minha vida era virada. E quando Jesus entrou, como as coisas foram se consertando, como as coisas foram tomando o seu rumo. Parecia que tudo era um caos, tudo era virado, tudo era uma bagunça. Mas quando Jesus entra, ele começa a nos restaurar, e ele começa a nos restaurar de dentro para fora. E quando ele começa a restaurar por dentro, isso começa a refletir também aqui fora. E as coisas começam a ficar restabelecidas. Queridos, para vocês terem uma ideia, eu já estava, acho que uns 3 anos sem estudar. Posei em fila de colégio, não consegui vaga, não estava estudando, não estava trabalhando. A minha namorada tinha, foi. E eu gostava daquela menina, mas acabei casando com ela. Casei com ela, mais um tempo depois, mas naquela época. Mas, queridos, quando eu me converti, eu voltei a estudar. Abri um colégio do lado de casa. Voltei a estudar. Deus abriu a porta de um trabalho. Deus começou aí fazendo as coisas acontecerem. Ele começou um processo de restauração dentro de mim, e isso começou a restaurar as coisas também fora de mim. Eu não me acertava com meu pai. Deus começou a restaurar todas as coisas. Então o Messias, ele veio para restaurar, e o interesse dele é restaurar as nossas vidas. Restaurar os nossos relacionamentos, principalmente o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Então o Salvador nasceu, aquele que veio nos resgatar, aquele que veio nos ajudar e romper com esse domínio do pecado sobre as nossas vidas, aquele que veio restaurar as nossas vidas. E o anjo também diz: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Dá o título para Jesus de Senhor. Por que ele chama Jesus de Senhor? Porque Jesus
é dono de todas as coisas. Tudo foi feito através dele, tudo foi feito para ele, tudo foi feito por meio dele. Ele disse antes de subir aos céus que toda a autoridade estava sobre ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o início e ele é o fim. Ele diz isso lá em Apocalipse, o Alfa e o Ômega. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Senhor deste mundo, Senhor no mundo espiritual, Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre a natureza. Quando ele dizia para o vento, acalma-te, quando ele dizia para o mar, aquieta-te, quando ele dizia para o morto, levanta, ele é Senhor da vida, ele é Senhor sobre toda a criação, e tudo que existe, seja nesse mundo ou no outro, ele criou. Ele é o autor de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso, esse título é dado para ele, e a Bíblia chega a dizer, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis e Senhor sobre todos os senhores, porque ele é dono de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. E isso é importante para a gente assimilar. Por quê? Porque muitas vezes nós o chamamos de Senhor, mas nós não vivemos a nossa vida como se ele fosse Senhor. Não vivemos a nossa vida como se ele fosse realmente dono de tudo, inclusive de mim e do meu coração. Ele é Salvador, ele é o ungido de Deus e ele é Senhor sobre todas as coisas. E o anjo chega a dizer também assim, que a boa nova, a boa notícia era de grande alegria. Grande alegria. Jesus veio a este mundo e Jesus se faz presente hoje no nosso meio para trazer ao nosso coração grande alegria. Grande alegria. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O texto diz que nós devemos nos alegrar em quem? No Senhor. Muitas vezes as circunstâncias são adversas, as circunstâncias não são favoráveis, mas ele diz que a nossa alegria precisa estar nele. A nossa alegria precisa estar primeiramente nele. Se nós dependemos de circunstâncias para estarmos alegres, a nossa alegria vai ficar sempre oscilando, sempre oscilando. Mas se nós entendemos que a nossa alegria está nele, por quê? Porque ele é suficiente para nós, porque ele é Senhor da nossa vida. As meninas ministraram aqui, a Jaque leu um texto, e a música falava do Senhor como sendo um Deus de milagres e sendo caminho no deserto. Um caminho no deserto. Deserto fala de lutas, fala de dificuldades. Mas lá no deserto o Senhor coloca um caminho para a gente. Esses dias eu fiz um pedal e eu cheguei num ponto lá que não tinha trilha. E era mato para todo lado e não tinha trilha. E aí você fica meio perdido, falei, e agora? Porque você não tem direção. Mas quando existe um caminho, você tem direção. E é isso que o Senhor faz, mesmo nas dificuldades, Ele coloca uma direção para nós, Ele nos dá um rumo, porque o Senhor sempre vai cuidar da gente, Deus sempre vai cuidar das nossas vidas, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Se Ele não poupou a sua própria vida, antes a entregou por nós, como também não nos dará, juntamente com ele, o sacrifício que ele fez, todas as coisas. Você percebe o quanto você é importante para ele?
o quanto você é amado dele, o quanto você é especial para ele, o quanto ele entregou por sua causa. E essa notícia precisa trazer grande alegria ao nosso coração, e a nossa vida deve ser norteada por isso, sobre aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E o verso de 10 a 12 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado numa manjedoura. Queridos, eu vou terminar com essa palavra, para dizer assim para vocês. De novo. Vocês não me convenceram agora, hein? Pelo amor, não olha no relógio. Deixa eu olhar. Está cedo ainda. No meu relógio aqui está marcando 9h58. Confere aí. Está horário de verão, acho que esse meu. Mas vamos lá. Eu acho que tem algo aqui importante para nós, para a gente concluir. O texto diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eu estou trazendo uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí ele diz assim: isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. O que eu quero destacar aqui é que o anjo aparece para os pastores e traz uma excelente notícia, uma grandiosa notícia, uma notícia muito especial, uma notícia que ia mudar a história do mundo, o curso do mundo, que ia dividir a história em duas partes, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Era uma notícia extraordinária, porque essa notícia estava movendo os céus e terra. E ele diz assim nessa notícia: na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, o desejado da alma de vocês, o Messias, o Cristo, aquele que vai restaurar todas as coisas, aquele que vocês aguardavam, aquele que vai trazer alegria ao coração de vocês. Ele nasceu onde? Na cidade de Davi, se referindo a Belém, dizendo: olha, vocês vão encontrar um menino numa manjedoura, envolto em faixas. O que eu quero destacar aqui é que a boa notícia estava mostrando aonde Jesus estava. A boa notícia não estava trazendo Jesus aonde eles estavam. Aquela notícia maravilhosa, aquela notícia incrível, estava apontando para eles: olha, nasceu quem vocês aguardavam, mas ele está lá em Belém. Ele está envolto em faixas numa manjedoura. O que o anjo estava dizendo para os pastores era o seguinte: vocês precisam ir lá, vocês precisam ir ver, vocês precisam experimentar, vocês precisam colocar os teus olhos, vocês precisam ir lá, vocês precisam apalpar, vocês precisam viver essa experiência. E o que o Senhor está nos dizendo hoje é que Ele já trouxe essa maravilhosa notícia. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. O Senhor já trouxe boas notícias. O Senhor já trouxe a melhor notícia que você poderia ouvir na tua vida, mesmo que você vivesse uns 500 anos. Nenhuma notícia vai ser melhor do que essa. Nem quando você ganhar o carro na União Solidária aí da nossa campanha. Você vai ficar feliz. Mas é ínfima a sua alegria se você entender quem é Jesus. E aí o Senhor, com essa notícia, está dizendo: olha, o meu filho veio, o meu filho nasceu.
Essa expectativa que vocês têm no coração de vocês, essa expectativa de ter um propósito, de ter um sentido, de ter a vida transformada, de ser liberto de coisas que vocês não conseguem se desvencilhar. Aquele que pode mudar tudo isso já veio. Aquele que pode mudar tudo isso já nasceu, já viveu, já operou milagres, já ensinou, já morreu numa cruz por cada um de nós e ressuscitou no terceiro dia. Tudo foi consumado já, tudo está pronto já. E a boa notícia diz: agora vocês precisam dar um passo na direção dele. Vocês precisam ir ao encontro dele, porque ele já veio ao seu encontro. E nós sabemos, o Senhor não obriga ninguém a nada. Ele diz que está à porta e bate. Abrir a porta da vida, abrir o coração para ele entrar, é uma escolha nossa. A notícia já veio, a boa notícia já veio. Já foi apontado, olha, é Ele que pode mudar a tua história, é Ele que pode mudar esse teu jeito de pensar, é Ele que pode curar as tuas enfermidades, é Ele que pode visitar você com uma alegria que você jamais sonhou, é Ele que pode restaurar todas essas coisas quebradas dentro de você, é Ele que pode restaurar todas as coisas ao seu redor. É Ele que pode dar sentido à sua vida. É Ele que pode libertar você dos seus vícios, dos seus temores, dos seus medos, dos seus pecados. É Ele quem pode fazer. Agora, a boa notícia não diz que Ele virá sobre você, sobre o seu coração, queira você ou não. Embora muitos pensem assim. Os pastores precisaram ir até Belém. Verso 15 e 16 diz assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. Eles ouviram, eles receberam a boa notícia e eles foram ao encontro de Jesus. E talvez a pergunta seja: por que nós já ouvimos tantas vezes as boas notícias e não corremos ainda para Jesus? E não fomos ainda ao encontro de Jesus? Tiago 4,8, a palavra diz para a gente assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. O primeiro passo Deus deu. Agora Ele espera que a gente também dê um passo na direção dEle. Que a gente dê um passo dizendo: Senhor, eu quero ver, eu quero experimentar, eu quero vivenciar Jesus na minha vida. Jesus na minha vida. Eu quero tê-lo como Senhor. Eu quero viver com Ele como Senhor da minha vida, como o Messias, como aquele que restaura todas as coisas na minha vida. Eu quero tê-lo como meu Salvador. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar. E uma boa notícia foi entregue a você nessa noite. O Senhor disse para você que Ele tem solução para os teus pecados, que Ele tem solução para as suas dores, para os seus medos. Que Ele tem restauração para você, que Ele tem propósito para a sua vida, que Ele tem uma eternidade reservada para você.
que Ele deseja se mostrar a você, que Ele deseja que você o conheça como Senhor, como Salvador. Como Deus de restauração, como Deus de vida, vida abundante, vida eterna. Mas que você precisa dar um passo na direção dele. Que você precisa reconhecê-lo como Senhor, como seu resgatador, como seu Salvador. Por isso, nessa noite, eu quero dar oportunidade para você que deseja entregar a direção da tua vida para Ele. O Salmo 37, o verso 5, a palavra diz: entrega a direção da tua vida ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entrega a direção da tua vida para Ele, entrega o teu coração para Ele, entrega as tuas decisões para Ele. Se entrega completamente, se renda a Ele. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele transformar você. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, que as coisas velhas ficam para trás e Ele começa a fazer tudo novo. Tudo novo. Essa é a boa notícia dele para nós. Ele tem coisas novas, Ele tem uma vida nova. Ele tem algo especial para nós. As boas notícias estão aí, mas nós precisamos ir ao encontro dele. E eu quero desafiar você que deseja ir ao encontro dele nessa noite, se colocando de pé. E se colocando de pé, você vai estar dizendo para ele: Senhor, eu estou abrindo a minha vida, eu estou abrindo o meu coração, para que o Senhor faça nele morada. Quem gostaria hoje de entregar o seu coração, a sua vida, se render às boas notícias que Ele veio te dar? Deixa Ele cuidar do teu coração, deixa Ele cuidar da tua vida. O que Ele pede de nós é que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos, de andarmos longe dEle, longe da presença dEle. E que a gente coloque o nosso coração na presença dEle. E deixe Ele agir, deixe Ele operar, deixe Ele fazer, deixa Ele mudar o teu jeito de pensar, deixa Ele mudar o teu jeito de sentir as coisas, ver as coisas.